Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, iremos tratar da derivada total. A derivada total é utilizada quando temos uma função que dependa de x e w, mas x depende de w também. Então, é algo parecido com aquele modelo que nós vimos nos vídeos anteriores de renda nacional, em que nós vimos que a renda de equilíbrio era equivalente ao consumo, em que o consumo dependia da renda, dos impostos, mais o investimento, mais os gastos do governo. Nós tínhamos a questão de determinar a variação de y quando os tributos sofressem alguma alteração, ou seja, qual o efeito de uma variação nos tributos sobre a renda? Era essa a pergunta que gostaríamos de responder. Nesse caso, então, uma variação dos tributos variaria o consumo, que variaria a renda. Só que uma variação na renda, a renda está aqui e o consumo depende da renda. Então, teríamos uma variação na renda e isso levaria a uma outra variação no consumo. E teríamos, então, esse efeito. Um efeito direto e um efeito indireto. Vamos pensar em termos desta função, em que y é função de x e w, mas x também é função de w. Primeiramente, vamos montar um fluxograma para entender essas variações. Temos w, x e y. Temos que w varia o valor de y indiretamente, uma vez que w varia x, que varia y. E temos uma variação sobre y direta. Temos um efeito indireto e temos um efeito direto sobre o valor de w. Variações nós podemos representar em termos de derivada. Observe que x depende de apenas uma variável, então nós temos aqui derivadas ordinárias. Por outro lado, y depende de duas variáveis. Aqui então eu tenho uma derivada parcial. E temos o efeito direto, dado por uma variação de w, aqui na própria função, levando a uma variação de y. Então aqui também temos uma derivada parcial. Observe então que esta é uma derivada ordinária e esta é uma derivada parcial, assim como esta. Como fizemos em outros vídeos anteriores para a regra da cadeia, podemos também, então, determinar a variação total de y proveniente de uma variação de w, combinando os efeitos. O efeito indireto, então, é composto por um conjunto de efeitos. Uma variação de w levando uma variação de x, e essa variação de x, por sua vez, levaria uma variação em y, o efeito indireto. E o efeito direto seria uma variação de w alterando o valor de y, levando a uma variação, tendo um efeito sobre y. Podemos escrever, então, a derivada total de y em relação a w como a combinação destes dois efeitos. As derivadas que estão representando o mesmo efeito sobre esse mesmo caminho, nós vamos multiplicá-las. Então, teremos dw dx, dx, dy, mais dy, dw.
perceba que você pode visualizar que esse termo está semelhante a esse, e dx você pode imaginar uma simplificação dx com dx e você terá exatamente dy dw, que é exatamente esse termo. Perceba que é apenas para imaginar, você não deve e é incorreto executar essa simplificação. Importante também destacar que a diferença desses dois termos, eles parecem semelhantes, mas não são. Nós temos d com essa perninha pequena, dy, dw. Isso indica uma derivada total. Enquanto esse termo indica uma derivada parcial. Cuidado com os termos e com as notações para não haver confusão entre os termos. Temos assim que essa combinação é o efeito indireto de uma variação de W, porque essa variação de W passa ainda por uma variação em x, e essa última derivada representa o efeito direto sobre y. Vamos resolver um exemplo. Vamos calcular, como exemplo, a derivada total dy dw para essa função em que temos y como uma função de x e w igual a 3x menos w ao quadrado mais x depende de w. X é uma função de w igual a 2w ao quadrado mais w mais 4. Devemos montar a expressão para a derivada total dy dw. Novamente, então, temos w, uma variação em w atingirá y diretamente, porque w está na função, mas indiretamente, porque x depende de w, e essa variação em x levará à variação em y. Assim, temos uma variação em w altera o valor de x, e essa variação no valor de x altera o valor de y. Temos, então, aqui o efeito indireto, mas temos um efeito direto, já que w está também na função. Então, perceba que essa presença de w na própria função diferencia a derivada total da regra da cadeia, em que, se estivéssemos trabalhando com a regra da cadeia, o w não estaria aqui sobre o valor da função, mas teríamos apenas esse efeito indireto. Assim, representando uma variação em termos de derivada, temos que uma variação em w leva a uma variação em x. Perceba que a função g de w depende de apenas uma única variável, então derivada ordinária. Já a função f depende de duas variáveis. Então, temos aqui uma derivada parcial, dx dy. Temos, então, o efeito indireto e o efeito direto, que pode ser representado por uma derivada parcial, dw dy. Representando aqui, então, temos dw dy, dw dx, dx dy. Novamente, perceba que você pode imaginar uma simplificação aqui. Apenas imaginar, não se deve executar de fato essa simplificação. Sugiro que você dê um pause no vídeo e tente resolver essa expressão. Depois acompanhe conosco a resolução. Vamos então calcular o primeiro termo, dy, a derivada parcial de y, em relação a x. Então, nós vamos olhar para a função y e derivar apenas os termos em que há a variável x. E nesse caso, então, a derivada será igual a
3. Derivando o segundo termo, temos derivada ordinária de x em relação a w. Devemos olhar então para a função x agora, em que x depende de w. Derivando o primeiro termo em relação a w, temos 4w. O segundo termo em relação a w, mais 1. E por fim, calculamos a derivada parcial de y em relação a w, que será igual a menos w ao quadrado, derivado por w, será menos 2w. Substituindo na função, temos então dy dx é igual a 3 vezes dx dw, 4w mais 1, não esqueça do parêntese, mais a derivada parcial de y em relação a w, que é menos 2w. Distribuindo a multiplicação, temos 12w mais 3 menos 2w. E resolvendo, teremos a derivada total dy dw igual a 10w mais 3. E assim encontramos a derivada total para a nossa função.